E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo, tá? Dessa vez trazendo aí para vocês a resolução da questão 4 do Moisés, tá? Do capítulo, deixa eu dar uma olhada aqui no meu livro, capítulo 5, tá? Aplicações das leis de Newton aí. Uma questãozinha interessante, tá? Que ela é semelhante a uma questãozinha que a gente já fez aqui no canal, que foi uma questãozinha da EFON 2021, ok? No qual, né, tem uma atração eletrostática, né, uma força eletrostática ali acontecendo entre duas partículas, e pediu aí para a gente calcular a carga de uma delas, que é basicamente a mesma ideia dessa questão aqui, olha só. Duas bolinhas de isopor de 0,5 gramas cada uma estão suspensas por fios de 30 centímetros amarrados no mesmo ponto. Comunica-se as mesmas cargas elétricas, então elas têm a mesma carga elétrica, isso já facilita muita coisa, e cada bolinha, em consequência, os fios se afastam até formar um ângulo de 60 graus, um com o outro. Qual é o valor da carga? Então ele quer aqui o valorzinho da carga eletrostática. Então, só desenhando um problema aqui, para facilitar aqui a nossa análise, nós temos o seguinte, olha só, temos aqui a nossa primeira bolinha de isopor, e a nossa... Opa, ficou um pouco assimétrico. E nós temos a nossa segunda bolinha aqui de isopor, certo? Vamos supor que elas têm o mesmo tamanhozinho aí. Até porque elas têm aqui a mesma massa. Então a massa de 0,5 gramas. Esse ângulo que está sendo formado aqui, θ, ele vale 60 graus. Só desenhando aqui a figura, tá? E o comprimento L do fio aqui é 30 centímetros. Basicamente aí 0,3 metros, certo? Show! Então, o que é que eu vou fazer aqui para a gente analisar o problema? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Olha aqui que a gente vai necessitar, já que fala de força eletrostática, dessa distância D aqui, ou melhor, vou chamar de R, tá? Dessa distância R aqui entre as duas partículas, tá? Ficou um pouco irregular aí a nossa figura, mas é assim mesmo, tá? Acontece. Vamos lá que vai dar certo. Então, outra coisa que é o seguinte, eu vou dividir a minha figura em dois pedaços aqui, tá? De modo que a gente vai utilizar esse triângulo aqui para esse θ nosso aqui dividido, que vai ser 30 graus. Então, o ângulo entre os dois pêndulos, né, ali, seria 60 graus, tá? Entre os dois sistemazinhos. Porém, como eu estou dividindo aqui o sistema em dois pedaços, vou ficar com 30 para cada lado, ok? Então, basicamente é isso. Então, nossa primeira análise foi fazer isso aí. Foi colocar, né, pontuar aí a figura, né, o que nós tínhamos. Vamos colocar mais algumas coisas aqui nessa figura só para enriquecer. Eu tenho aqui, que eu sei no meu problema, já que elas são duas partículas que têm massa, eu vou colocar o peso aqui, tá? Então, pessoal, como a figura é simétrica, tá? O que eu fazer de um lado vai estar acontecendo também do outro, obviamente, tá? Porém, a única força que vai mudar aí seria os sentidos da força de tensão, que a gente tem uma tensão aqui, né? Então a gente teria essa tensãozinha aqui, e a gente vai ter uma tensão lá também, com sentido oposto. E a gente teria também uma força eletrostática aqui, tá? Então é a mesma coisa o sistema, tá, gente? Então a gente teria as forças eletrostáticas aqui atuando. Então a mesma coisa, eu vou analisar só um lado só, que é esse que eu já posicionei as forças. Então, beleza, tenho essa força eletrostática, eu tenho a decomposição aqui, vamos adiantar logo isso aqui, né? Que é a decomposição aqui TY e a decomposição TX. Só lembrando aqui que esse ângulo que vai estar formado entre T e TY é justamente esses 30 graus aqui da divisão que a gente fez, tá? Então, basicamente, nós temos isso aqui em relação ao nosso problema. Coisa linda, né? Ficou show. Beleza. Então, só para caso de dúvida aí, se vocês ainda têm dúvida nisso, eu vou colocar aqui a decomposição, que às vezes pode ter algum cabo que está iniciando seus estudos agora e não manja dessa decomposição aí. Então, a decomposição aqui de T, que é a tensãozinha que nós temos, é o seguinte. Ó, observa que o meu ângulo ali em azul, tá? Ele é adjacente a TY, então nós temos que TY, ele só pode estar, como é adjacente, associado. Eu vou chamar de tetalinha, tá? Só para não confundir com o primeiro teta.
Então, θ' aqui, então como ele é adjacente vai estar associado ao cosseno, e nós temos o nosso tx, que é t seno θ' também, tá bom? Então, basicamente é isso que nós temos. Show? O que é que nós vamos fazer agora? Então, o que nós já estamos fazendo há bastante tempo aqui no canal, com essas questõezinhas aí de dinâmica, é o seguinte: vamos analisar o eixo X. Por que eu vou analisar o eixo X? Porque é o seguinte, é nessa força eletrostática aqui que está o meu Q, né? Então, meu Q está aqui dentro, então eu vou descobrir a carga justamente a partir da força eletrostática, que é, né, nesse caso aqui, a única grandeza, né, física que está associada à nossa carga elétrica nesse momento aí, né? Já que a gente não está falando de campo elétrico, que essas cargas estão gerando, nem nada sobre isso, né? Então, vamos lá. No eixo X, observe que o meu sistema ele vai ficar aí aproximadamente em equilíbrio, né? E o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o equilíbrio da força eletrostática com o Tx, que são as únicas forças que atuam aí no eixo X, ok? Quem é a força eletrostática? É a constante do meio, que a gente vai considerar como sendo 9 vezes 10 a nona, tá? Já que o Moisés ele não deixou claro, né, que meio seria esse, então vamos deixar esse 9 vezes 10 a nona, constante eletrostática no vácuo. E o Q, observe que a carga é a mesma, né, entre as duas ali. Então, vou colocar Q ao quadrado, ok? E a distância aqui, R quadrado, igual a Tx, T seno θ', ok? Então, basicamente, nós temos isso. Só para isolar Q aqui, para deixar já ele no jeito aqui, vou deixar Q quadrado. Q vai ser igual a tensão seno θ', eu vou botar o R aqui quadrado, seno θ' dividido aqui pelo K que vai passar dividindo. Ok? Então, nós temos isso aqui, certo? Então, o nosso problema aqui agora está sendo quem? Está sendo essa tensão aqui, tá? Está sendo essa tensão. Então, nosso quarto passo é analisar o eixo Y, determinar T. Era para botar I determinar T, né? Então, vamos lá. Nós temos isso aqui agora. Então, analisando o eixo Y, as forças que estão se equilibrando é TY e P. Então, TY é igual a P, que é o peso, tá? Então, tenho que T cosseno θ' é igual a massa vezes a gravidade. Certo? Portanto, aí, a nossa tensão é o quê? É a massa vezes a gravidade, dividindo aqui por cosseno de θ', tá? Então, substituindo aí em Q, nós temos que Q quadrado, tá? Vou deixar o quadrado ainda. Botando a tensão lá vai ficar mg, tá? mg é R quadrado seno θ' dividido aqui por K cosseno θ'. Então, essa coisa aqui é linda, basicamente é o mesmo problema, a gente chegou nisso também, basicamente lá na questãozinha da EFON 2021, tá? A gente chegou nesse mesmo problema. E nós temos o seguinte, portanto, o nosso Q, tá? Vou deixar já ele isolado aqui. Vai ser o seguinte, ó, vou escrever dessa forma aqui, gente, ó, vai ser mg, que é a massa vezes a gravidade, deixa eu melhorar isso aqui, mg, tá? Vezes a tangente θ', dividido aqui, ó, por K elevado a 1 sobre 2, que é a raiz, vezes, porque o Rzinho aqui, ele não está ao quadrado, gente. Quando eu passar a raiz, vai ficar só R, ok? Então vai ficar só R aqui do lado de fora, certo? Aí já diminui a quantidade de conta que a gente vai estar fazendo com elevando ao quadrado e tirando a raiz de novo, não faz sentido, né? Então já fica mais fácil, beleza. Nosso quinto passo. Não sei se vocês notaram, mas a gente conhece todas as grandezas aqui dentro, menos o R que está do lado de fora, tá? Então, para descobrir isso aí, é bem simples. Vamos voltar aqui na figura que a gente montou, já que o Moisés ele não colocou aí na questão. Mas basicamente é o seguinte, olha aí a nossa figura, tá? Ficou linda, né? Eu achei esteticamente bonita. Mas vamos lá, como é que eu posso descobrir R? Então, pessoal, note o seguinte, eu fiz o triângulo aqui, não foi à toa, tá? Esse triângulozinho
que a gente fez aqui assim, por exemplo, não foi à toa, tá? Por quê? Porque eu sei que aquele ângulo θ' que nós temos aqui é 30 graus, beleza? Eu sei o comprimento do fio, então só preciso descobrir esse tamanho D e depois é só multiplicar por 2 que eu tenho a distância R todo, né? Então eu sei que R é igual ao quê? É 2 vezes D, certo? Então vamos descobrir quem é D. Como é que a gente faz isso? É fácil. Então fazendo aqui, ó, descobrindo D. Descobrindo D, nós temos. Se eu fizer o seno de θ', né? Nós temos o seguinte, vai ser o cateto oposto, que é justamente D, sobre a hipotenusa, que é L, né? E o nosso L, eu vou já deixar substituído aqui, vai ser 0,3, que é igual, vou botar aqui portanto, né, já isolado. Eu tenho que D, observe que o seno de 30 é 1 sobre 2, né? Então vai ficar aqui, ó, 1 sobre 2 vezes 0,3. Portanto, D é a metade disso aqui, que é 0,15 metros, tá? Logo, o nosso R, que é 2 vezes D, vai ser 0,3 metros, ok? Então, só mostrando a vocês aqui que nós temos essa questão aí, tá? Então, vai ser 0,3 metros aqui o nosso tamanho total aqui, o nosso R. E aí, agora nós podemos determinar K. Ou Q, perdão. Então, Q, estamos matando o problema aqui agora, Q vai ser... pessoal, eu vou, sinceramente, aqui para vocês, fazer o seguinte. Eu vou botar aqui 0,5, que é a massa, já que lá está em gramas, eu vou botar aqui vezes 10 a menos 3 para transformar para quilograma. Desculpa. Eu vou botar a gravidade, vê só. A gravidade é 9,8 e o Moisés merece que a gente coloque essa questão, essa gravidade, né, bem próxima aí da verdadeira. Só que como a gente está trabalhando com essa aplicação aqui e a gente está com vários números aqui com ordem de grandeza diferente, eu vou deixar 10, tá? Vou deixar 10 para facilitar meu problema aqui. E nós temos o seguinte, nós temos a tangente, né? A tangente de 30, vou fazendo aqui na calculadora, a tangente de 30. Então, tangente de 30 é 0,57. 0,57, tá? Dividido aqui pela constante eletrostática, que eu vou deixar 9 vezes 10 a nona. Isso tudo nós vamos extrair a raiz vezes 0,3, que é o nosso raio. Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 0,5. Observa só, que 10 vezes 0,5 já vai dar 5. Então já me ajuda aqui, tá? Já deixa um ponto positivo, aproximar para 10. Vai dar 2,89, 5 vezes 0,57, dividido por 9, vai dar 0,31, tá? Então isso aqui vai dar 0,316, vou botar mais um logaritmo aqui. E esse 9 que está no denominador, quando subir, sobe negativo, com menos 3 dá menos 12, elevado a 1 sobre 2 vezes 0,3. Então, a nossa carga é raiz, né, de 0,31 vai dar 0,56. Eita. Então vai dar 0,56. Deixa eu só olhar se eu fiz essa continha certa aqui. 0,562. Deixa eu olhar aqui para dentro aqui, ver se eu coloquei tudo certinho. 0,5 vezes 0,57. Ok, deixa eu ver se a tangente é isso mesmo. Então a tangente vai dar 0,57. Deixa eu só conferir aqui, tá, pessoal? A conta aqui. 0,57 vezes 5 dividido por 9, certo?
raiz de a gente vai chegar aqui a essa raiz vai dar isso aqui mesmo, vezes 0,3 vezes 0,3, então vai ficar 0,56. 2 vezes 0,3 vai dar aí 0,16. Opa, peraí que faltou ordem de grandeza aqui. Vai ficar 10 a menos 6. Vai dar 0,1686 microcoulomb. Microcoulomb. Aproximadamente 2 aí, né? Agora, eu só tô achando uma coisa estranha, velho. Tô só achando uma coisinha estranha aqui. E eu não tô sabendo identificar, porque eu fiz essa conta nesse tantinho e eu achei outro valorzinho. Substituindo os valores. Deixa eu só olhar aqui. Se eu na hora que eu fiz eu botei 9,8. Deixa eu ver. Vezes... Então, 0,5 vezes 9,8 vezes 0,57 vai dar a mesma coisa, porque o valor vai dar bem aproximado. Deixa eu ver aqui. Só um minuto, pessoal. Deixa eu só dar uma conferida aqui nessa conta. É isso mesmo, não tem pra onde correr não. É isso mesmo o resultado, tá? Então basicamente é isso, pessoal. Vocês substituam aí os valorizinhos de vocês para ver se realmente bate aí, mas aqui é o que nós temos para hoje, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu acho que fui eu que errei na primeira solução que eu fiz aí, na hora que eu substituí os valores. Mas enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu comentário, tá? Se você substituiu os valores e realmente deu isso aí. Então é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima, tá? Vou gravar aí mais alguns vídeos do capítulo 5 e vou partir para o capítulo 6, depois 7, depois 8. Beleza, pessoal? Então valeu e até a próxima.